para a defesa da saúde física e mental dos nossos trabalhadores. E para falar, né, a gente escolhe o campo da saúde mental e a saúde do trabalho, não são temas muito leves, mas são precisos para a gente seguir em frente. Então, há 3 anos atrás, nós tivemos, né, a reforma, que eu não sei se para as nossas apresentadoras de hoje da área jurídica seria um termo adequado, mas eu vou me permitir chamar de contra-reforma trabalhista, onde foi feito um grande alarde, uma cantinela aos 4 pontos do nosso país, dizendo que essa contra-reforma nos colocaria, né, no rumo de um país em desenvolvimento, com justiça e principalmente, né, tirando os trabalhadores do desemprego. E aí, para a gente saber se isso realmente foi verdade ou não, acho que todos nós temos as nossas impressões, pelas nossas vivências, realidades, eu como médica atendendo trabalhadores, mas nós convidamos hoje a professora Adriana Lamoulier, espero que tenha pronunciado certo aí, Adriana, que é advogada, né? Tem livros publicados na área, para trazer um pouco mais aí, né, de um conhecimento mais técnico sobre essa ou contra-reforma trabalhista. E para iniciar, nós temos também a Larissa Viana, que é uma das nossas alunas do projeto, que vai fazer também uma participação. Então, eu vou passar a palavra para a Larissa. Em seguida, Larissa, você pode passar a palavra para a Adriana, e desde já agradecer a Adriana por ter aceitado o nosso convite, está aqui com a gente hoje, e a Larissa, que propôs esse tema, né, junto com o grupo, e se dedicou aí a preparar um material. Tá? Larissa, então é com você. Eu vou só pedir que os demais participantes, por enquanto, mantenham os microfones fechados, para evitar, né, interferência, e após as apresentações, a gente vai abrir para perguntas e discussões. Boa tarde a todos. Para falar um pouco sobre o tema, né, que é desemprego, no nosso atual contexto, eu preparei alguns slides que eu vou iniciar a apresentação agora. Aí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver a minha tela, no computador. Ainda não, Larissa. Mas deve estar abrindo. Ele deve estar carregando. Quando aparecer, vocês me avisem, por favor. Pode deixar. Aqui está aparecendo que está compartilhando. Está abrindo agora. Está indo. Assim. Pronto. Pronto, né? Só um instante. Vocês conseguem ver os slides? Conseguimos, sim. Se você quiser colocar em tela cheia, mas está aparecendo. Eu acho que em tela cheia da última vez deu um pouco de problema, né? Aí eu acho que eu vou continuar dessa forma, que aí fica melhor, para não travar. Tranquilo. Então, vou começar então a apresentação. Hoje o tema é desemprego, correlacionando direito e saúde do trabalhador. E eu vou começar falando sobre alguns conceitos iniciais, como, por exemplo, da seguridade. A seguridade é um conjunto de políticas públicas que se desdobram em assistência social, saúde e previdência. Ela é um direito de todos, né? E ela é subdividida. Então, nós temos que a saúde é um direito de todos, a assistência é destinada a quem precisa e a previdência social é um direito dos segurados.
Assim, para responder as principais perguntas, eu coloquei esse quadrinho simplificado aqui, que demonstra essas perguntas importantes, né? Você precisa pagar para ter acesso à saúde? Aqui está escrito que não. Nem para assistência social, mas você precisa pagar para ter acesso à previdência. A saúde atende a todos, já a assistência social atende aos necessitados e a previdência aos trabalhadores e a quem por ela optar. A saúde é administrada pelo SUS, a assistência social pelo INSS e a previdência social pelo governo e também pelo INSS. Mas quem paga por isso, né? A forma de financiamento da Seguridade é feita pela União, Estado, Distrito Federal e municípios e por contribuições sociais. Então, aqui nós temos a contribuição das empresas, através dos impostos, do empregado doméstico, do trabalhador avulso, através do salário, e do trabalhador de modo geral, que decidiu contribuir antes para a Previdência, e outros tipos de contribuição, como bens e serviços relacionados à exportação. Em relação à Previdência, nós temos 3 tipos de regime, que é o regime geral da Previdência, o regime próprio e o regime complementar. Aqui eu coloquei um quadro comparativo entre os 3. Entre o regime geral da Previdência e o regime próprio, os dois são de filiação obrigatória, precisa contribuir para usufruir dos direitos que ela gera, dos benefícios. E embaixo eu coloquei a quem ela atende, né? Aqui desse lado nós temos o regime da previdência complementar, que seria a previdência privada, né? Ela não é de filiação obrigatória, você precisa contribuir para usufruir e somente quem tem interesse por esse tipo de previdência que vai ter acesso aos benefícios. Então, como o desemprego vai afetar esse sistema, né? Os desempregados são pessoas com idade de trabalhar que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar emprego. E nós temos visto nos últimos tempos um aumento crescente, um aumento contínuo, né, desse desemprego. No quarto trimestre de 2019, o montante era de 11%, e no terceiro trimestre de 2020 é de 14,6%. Então, a tendência é que esse número aumente ao longo do tempo, né? Então, as principais afetadas são as mulheres, que representam 50,9%, e os homens, que representam 49,1%. Os representantes da OIT afirmam que essa tendência do aumento do desemprego só vai ter uma barreira, né, quando os projetos, os programas de vacinação começarem a ser implementados. Mas, enquanto isso, tem aumentado a pobreza e a miséria no Brasil. Em 2019, eram 13,88 milhões de brasileiros que viviam nessa condição. E lembrando que a taxa em 2019 era de 11%. Então, precisa-se de um novo relatório a respeito disso, para a gente saber a que níveis estão de pobreza e de miséria das pessoas, né? O relatório sobre pobreza e prosperidade compartilhada estima que a pobreza afetará cerca de 9,4% da população mundial. Em contrapartida, a gente tem reportagem que afirma que durante a pandemia houve um aumento de 25% da riqueza, né, dos milionários mundialmente. As consequências desse crescimento da pobreza, da miséria, é bem relacionada a uma opção legislativa, né? Porque todo ano a gente que tem eleição, né, que entra um novo governo, esse governo é responsável por criar um plano anual de orçamento para direcionar os bens, né, as riquezas públicas para melhorar ou piorar, para melhorar as condições de vida e distribuir, né? Então, esse resultado da pobreza é uma opção legislativa. As consequências dessa opção reverberam em toda a sociedade. Então, a gente tem o fechamento de fábricas, que, por consequência, gera uma explosão do desemprego. Essa explosão do desemprego vai causar um desequilíbrio na renda, e essa renda é importante para as pessoas terem acesso à saúde, alimentação adequada. Então, nós temos um atendimento à saúde em colapso, porque a falta de investimento nessas áreas, seja educação, saúde, alimentação, vai gerar aqui um abarrotamento, né, do SUS, por exemplo, que já está em crise devido à crise sanitária que a gente está vivendo. Então, aqui a gente vai ter a entrada de novas doenças relativas
a essa falta de investimento no sistema básico, né? Então, nós vamos ter uma deterioração das condições de vida. Mas o que a gente pode fazer, né? A gente pode cobrar por a implementação de medidas fiscais e tributárias. Por exemplo, nós temos na nossa Constituição a previsão para cobrar grandes fortunas, mas essa acaba sendo uma opção do governo de cobrar ou não. Mas se a gente reflete e pensa que alguns governadores são sócios, por exemplo, de grandes empresas, por exemplo, o Zema, não é interessante para esses governadores terem as grandes riquezas tributadas, né? Mas é nosso papel, enquanto cidadão, cobrar para que essa tributação ocorra, para que se reduza, né, a pobreza e a miséria e haja uma melhor distribuição de renda. A gente tem que cobrar também a retirada do teto de gastos em saúde e educação, para a gente ter melhores investimentos e uma melhora também do estado de subdesenvolvimento aqui no Brasil. Garantir a recolocação no mercado de trabalho, seja investindo nas empresas para que elas gerem mais trabalho, levar essa discussão para os ambientes que ocupamos, porque é muito importante que a população, de modo geral, reflita sobre esse aumento do desemprego e as questões que são pertinentes a isso, e garantir uma renda mínima para a população carente, como é o exemplo do auxílio emergencial, que está amortecendo uma crise mais forte aqui no Brasil, né? Então, assim eu encerro minha apresentação, agradeço a todos por terem me ouvido, e passo a palavra para a professora Adriana, que vai falar um pouco sobre direito do trabalho. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Acho que você ainda está compartilhando a tela. Tá. Eu queria agradecer, né, também a Larissa e a professora Andréia pelo convite, né? Eu acho de extrema importância um grupo de estudo interdisciplinar, ainda mais nesses momentos que a gente está vivendo, né, de crise em todos os aspectos, agora, né, principalmente da saúde. Então, e também, né, a princípio quero agradecer aqui aos trabalhadores, aos pesquisadores da saúde, aos trabalhadores da saúde, pelo trabalho hercúleo, né, que está sendo feito nesse Brasil sem apoio nenhum do governo federal. Então, realmente gostaria de agradecer, né, por tudo que vocês, enquanto trabalhadores da saúde, pesquisadores, têm feito nesse momento. Bom, é complicado, né, falar de saúde mental num momento como esse. Eu acho que eu entendo, né, que a saúde mental de todos está sendo complicada, né, está tendo momentos de baixa nessa nossa situação atual. Nós vamos fazer uma retrospectiva, né, porque a reforma trabalhista, ela é de 2017. Ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Em novembro desse ano, vai fazer 4 anos, e as perspectivas são as piores possíveis, né? Eu vou tentar compartilhar minha tela. Será que eu... Como que eu faço? É só clicar nesse apresentar agora? Porque não tá... Isso. Deve estar demorando então, porque não tá...
Vocês me avisam quando aparecer, porque eu realmente não estou vendo. Ainda não apareceu, não. Hum, hum. Vou tentar novamente que não está aparecendo. Tá entrando, Adriana. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Agora é só você clicar em cima da sua apresentação, que a sua tela já está compartilhada. Mas não tá. Tá aqui falando que tá com problema de apresentar, porque eu abri o PowerPoint. Vocês estão vendo, não, né? Tá uma tela branca para mim. Que estranho. Será que eu. Não sei o que tá acontecendo. Tá falando que tá com problemas de. Se você quiser, de repente, encaminhar aqui para mim pelo WhatsApp, eu tento pedir aí para talvez os meninos. Vocês estão vendo o meu Gmail? Sim. Eu vou me mandar, porque parece que só estou conseguindo pela. Vou mandar de mim para mim mesmo, só porque parece que só consigo pela internet. Consigo na minha tela do computador. Deve ter dado algum problema. Tranquilo. Agora tá dando? Tá sim, Adriana. Ah, tá. Só não sei como. Ah, ela desce. Ah, diferente. Não entendi, pô, desculpa, gente. Não sei porquê. Eu sempre consigo entrar no PowerPoint, dessa vez não deu. Bom, então eu vou falar um pouco, né, da reforma trabalhista de 2017 e os seus impactos na saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, né? E mais ainda no momento de crise sanitária, né, de pandemia e de crise política e social. O Sade Dal Rosso, ele tem um livro que se chama O Ardil da Flexibilidade. E eu acho interessante porque ele explica como que as horas de trabalho marcam os nossos corpos e as nossas mentes, né? Nós, enquanto pessoas que trabalham. Porque o labor, ele recorta os momentos da vida ou a própria vida em si. E, bom, então nós temos esse marco aí de 2017 de reforma trabalhista, que vai romper os parâmetros. Ele é uma verdadeira inversão de valores e de princípios.
que ocorre justamente porque nós temos um marco de reforma trabalhista, mas é uma reforma trabalhista em que, né, como bem falado aqui no início, né, a gente não foi consultado, não houve diálogo social. Na verdade, não é uma reforma, né, porque, não sei se vocês já viram, quando a palavra reforma, né, como vocês devem saber, é para melhorar, né? Você vai reformar a sua casa, você vai melhorar a sua casa. Vai colocar aquilo que vai fazer com que você tenha um melhor aproveitamento, um melhor bem-estar, e é justamente o contrário. Então, a reforma, né, seria uma contra-reforma, uma deforma, qualquer coisa, menos algo que melhore. O canto da sereia foi que aumentar o número de empregos, porque, né, coitados do empresariado, não estava conseguindo pagar todos os encargos trabalhistas, e a flexibilização era para uma modernização e para a diminuição do desemprego. Mas todo mundo sabe, né, e nem precisava da pandemia para isso, porque em 2019, né, como já falado, o desemprego já estava muito maior, e o que a reforma fez foi precarizar, né? Quando se vem a gente vive, né, numa sociedade que está utilizando-se da política neoliberal. Então, no neoliberalismo, utiliza-se dessas ficções de modernização, tentativa de flexibilização, para, na verdade, precarizar, né? E isso vai gerar, em não muito longo prazo, vocês viram que foi curto prazo, o aumento da desigualdade social. Inclusive, a desigualdade social ela vem aumentando, e agora com a pandemia, então, o abismo só piora. Então, nós temos, né, um arcabouço de alterações que vem fazendo significativas mudanças para reduzir os parâmetros protetivos. E aí, né, porque o princípio fundamental do direito do trabalho é a proteção ao trabalhador e à trabalhadora, e esse princípio ele foi profundamente violado com essa reforma, né? Nós vamos ver alguns pontos, né, bem assim, poucos comparados com tudo que ela fez, porque assim, foram muitas alterações, e não teria como, né, ver assim, em poucos minutos ou em poucas horas todas as alterações. Vou falar algumas pontuais, né, e algumas que estão afetando em muito a saúde em si. Saiu. Bom, nós temos aqui, então, o negociado sobre legislado, né? Primeiramente, um dos que, não sei se vocês se lembram da época da tentativa, né? Foi tudo a toque de caixa, em junho de 2017, mais ou menos. Foi tudo muito bem arquitetado para aqueles que queriam ver essa reforma aprovada. Então, a desculpa era, olha, gente, o sindicato, ele precisa ter mais autonomia, precisamos de uma autonomia sindical, precisamos modernizar, e aí nós vamos colocar o negociado sobre legislado. Essa era uma das primeiras, depois foram enxertando outras questões. Mas então, era isso. O negociado sobre legislado. Só que, já antes, né, e sempre se pôde negociar para além do que estava na lei, né, de forma que a lei era um parâmetro mínimo. É como se fosse o patamar térreo do prédio. Você nunca poderia ir para o subsolo, nunca poderia retroceder à lei. Só aumentar, conquistar direitos pela negociação coletiva. Já com a reforma, esse negociado veio para precarizar e ainda colocar, né, na conta das entidades sindicais. Por quê? Temos, né, o artigo 611-A,
que vai numerar vários incisos em que, né, o negociado vai sobre o legislado, mas é sempre para precarizar, né? E nós temos aqui uma questão muito, digamos, complicada, porque o 611A, ele mexe com algumas questões primordiais de saúde e segurança do trabalho, né? Porque ele fala assim, olha, na verdade, o que acontece? Vamos tentar flexibilizar, porque tem muito trabalhador que não quer ter 1 hora de intervalo entre a jornada. O que é esse intervalo entre a jornada? É um intervalo dentro da jornada de trabalho, que é obrigatório, porque o trabalhador ele tinha que ter, né, antes, no mínimo 1 hora para repouso e alimentação em jornadas de mais de 6 horas, né? Até porque não tem como, né? A pessoa, por questões de, exatamente por questões de saúde do trabalhador. Bom, nós temos, então, essas alterações do negociado sobre o legislado interferiu em questões de jornada, em questões de insalubridade, em jornada, que nós vamos ver aqui, novos tipos de jornada, em terceirização, em teletrabalho. A questão da jornada é até... não tenho nem o que... Não preciso nem falar, porque tem muitos aqui da área da saúde, que a jornada estabelecida, né, de 8 horas, que eu vou tirar um pouco para a gente não... Eu acho que essa parte a gente precisa focar um pouco nessa questão da jornada, né? Vocês, mais do que a gente do direito, sabem, né? Vocês da saúde, da psicologia, que a jornada, ela influencia, uma jornada extenuante, ela influencia de maneira intensa na saúde, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós já temos, né, desde 1970, estudos bem completos sobre a interferência da jornada na saúde do trabalhador, e por isso, né, foi estabelecido constitucionalmente, na nossa Constituição Cidadã de 88, exatamente que o máximo era 8 horas. E também foi estabelecido, né, por normas de saúde e segurança, que o intervalo de no mínimo 1 hora era o mínimo necessário para repouso e alimentação, né? Inclusive porque tem o deslocamento, a digestão, o repouso logo depois, né? Então, realmente foi deliberado com base científica, né? Mas não já desde então a ciência já estava sendo comprometida. Inclusive, tinha falar na reforma trabalhista, né, tem um artigo que fala que a negociação coletiva não pode reduzir direitos relacionados à saúde e segurança. Só que, absurdamente, tem um parágrafo no artigo 611b que fala o seguinte, que normas de duração da jornada e intervalos não são consideradas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Então, assim, é completamente absurdo o legislador tirar a ciência. Não, já começou, né? Eu não tinha pensado que desde 2017 já tinha começado a se tirar a ciência do lugar e legislar contra a ciência. Então, realmente, eles já absurdamente negaram que a duração da jornada tem a ver com saúde, higiene e segurança do trabalho, o que é absolutamente absurdo, né? E nada de moderno, isso aí é bem, digamos, volta ao século XIX achar dessa forma. Bom, além disso, então nós temos essa questão da jornada, do intervalo e outra alteração que foi considerável, que eu vou voltar para vocês, foi
foi também a jornada 12 por 36. A jornada 12 por 36, ela só poderia, né, em casos muito específicos e em casos somente com o aval por meio de um acordo coletivo, antes da reforma, era somente acordo coletivo de trabalho. Agora, com a reforma, nós temos o absurdo de deixar que seja estipulada essa jornada de 12 por 36, que teria que ser uma exceção e virou regra, porque qualquer setor agora, e por meio de um simples acordo individual, que não é acordo, né? Porque aquele trabalhador que não aceitar, se a empresa quiser estabelecer uma jornada de 12 por 36, se ele não tiver de acordo, ele, né, a porta da casa é a serventia, e a porta da saída é a serventia da casa, uma coisa assim. Ou seja, ele vai sair, né? Ele não vai continuar com o seu contrato de trabalho. E num cenário de desemprego cada vez maior, principalmente após a reforma, então não há que se falar que é um acordo com realmente vontade das duas partes, é uma imposição. Então, exatamente essa perversidade, porque quando você coloca o acordo individual numa relação que tem um hipossuficiente, porque sendo o trabalhador não detentor dos meios de produção, né, ele é a parte hipossuficiente. Se ele é hipossuficiente, ele não tem condições de negociar de igual para igual. Nem o sindicato tem, que já é um ente coletivo, que já vem para tentar superar um pouco essa abismal desigualdade, mas, né, pelo menos tenta-se alcançar uma menor desigualdade. Então, você coloca essa jornada de 12 por 36 de forma bem banalizada, sem nenhuma base, né, e aumentando ainda chances de acidentes de trabalho, né? Estudos já comprovam, inclusive Raimundo Simão, ele já fala muito, ele foi procurador do trabalho e ele atuava no meio ambiente, na coordenação do meio ambiente do trabalho seguro. Ele já fala, né, que estudos já também antes de 1970 já comprovavam que os acidentes de trabalho já aconteciam no final da jornada. E se a jornada era para ser 8 horas, 12 horas, então, né, da 8ª à 12ª, o risco de acidente de trabalho é muito maior. E além da questão do próprio esgotamento, né, porque aí nós temos, né, a saúde física e a mental, de certa forma, vocês, né, que são da área da medicina, sabem muito mais do que eu, a correlação e como o corpo somatiza. E o estresse, como o estresse faz com que a gente tenha inúmeros, incontáveis problemas físicos. Bom, e aí temos o teletrabalho, que eu entendo, né, que nesse momento é pertinente explorarmos um pouco mais dessa questão do teletrabalho, porque na reforma, na época já havia sido, ainda no governo Dilma, já tinha sido colocado que as formas de telemática aplica-se como a questão, como se fosse o presencial, da questão da subordinação e de tudo que fosse inerente a ele. Só que vem a reforma e trata o teletrabalho de forma completamente prejudicial ao trabalhador. São os artigos 75A a 75E, e no artigo 62, eles colocaram um parágrafo que vai excluir esses trabalhadores e trabalhadoras do controle da jornada de trabalho, ou seja, sem poder pagar hora extra a esses trabalhadores, e na prática não tem limite, né? Não tem limite de trabalho, a prática é essa. Além disso, especificamente no artigo 75,
só fala assim, em relação à saúde e segurança, a única obrigação do empregador é o seguinte: instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções, os cuidados que ele deve tomar. E aí, né, nós temos... Então, nós temos esse grande desmonte. E o teletrabalho agora, né, nós estamos num momento que todo mundo que pode, que tem essa condição de poder trabalhar de casa, e o teletrabalho ele pode ser o home office, né, que é o trabalho em casa, mas o teletrabalho é aquele trabalho por meios telemáticos que não é desenvolvido dentro do ambiente físico da empresa. E nesse momento de pandemia, né, crise sanitária, todo mundo que pôde, todas as indústrias e empregadores colocaram, né, os trabalhadores e trabalhadoras em teletrabalho. Era uma solução, principalmente no início, que foi uma solução assim meio imediata, né? Só que sem os devidos cuidados. E essa grave perversidade do artigo 62 de excluir o teletrabalhador da questão de hora extra estabelece um esgotamento sem tamanho. Por quê? Primeiro porque é um pouco ingênuo acreditar que o empregador, com todas as tecnologias disponíveis hoje, né, para todo mundo, muito mais para as empresas, de controlar a hora de conectar, a hora de desconectar, tem softwares específicos de controle de jornada, né? Então, assim, é muito fácil controlar, sim, a jornada do trabalho, do teletrabalhador. Então, o que fez esse artigo de tirar essas horas extras foi justamente para permitir uma maior exploração do trabalhador, né? Fingindo preocupado, fingindo que seria mil maravilhas, né? O teletrabalho, foi aprovado isso e o legislador assim registrou. E nós temos um grande problema, né, nessa pandemia, porque nós temos o esgotamento, a questão já de nossa saúde mental já afetada pelo contexto pandêmico. Temos um teletrabalho sem regulação por lei, né? Praticamente de forma muito flexibilizada e, portanto, precarizada, e não temos mais, né, o direito à desconexão. O que é o direito à desconexão? Tem um artigo muito bom do Jorge Luiz Souto Maior que fala sobre a fundamentalidade do direito à desconexão. O direito à desconexão é justamente você ter um tempo de não trabalho, né? E que não é só a hora que você está dormindo, né? Desde a Inglaterra, no século XIX, existe esse pleito de 8-8-8. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso. Então, é um pleito já há muito feito, tínhamos conquistado e agora estamos perdendo essa conquista. É mais uma dessas. Então, nós temos então um sofrimento psíquico que se agrava, e aí eu quero fazer um recorte de gênero aqui, né, que no caso das mulheres trabalhadoras em teletrabalho, sem escolas e creches funcionando pelo contexto pandêmico, sem auxílio em relação a isso, sem nenhum tipo de controle sobre as empresas que estão exigindo em tempo integral o trabalho, né? Já não se sabe mais, a empresa já não, na maioria, né? Claro que há exceções, as empresas já não mais reconhecem o que é casa, o que é trabalho, e a própria trabalhadora vai nesse desenfreado ritmo. E né? Então temos a questão do cuidado, né? O dever de cuidado, culturalmente imposto à mulher. Então a mulher, com o dever de cuidado, ela cuida da filha e do filho, ela tem que ajudar o filho e a filha a terem a aula online, quando
já está na escola, ou então cuidar, né, se for menorzinho, não esteja, não tem creche, pelo contexto pandêmico. Tem os serviços domésticos, né, então a tripla jornada e o desgaste do teletrabalho, porque aí ela não tem a desconexão nenhuma, né? Então uma tripla jornada agravada por uma conexão intensa e ininterrupta. E isso tem gerado síndromes de burnout, né? Eu fico até com vergonha de falar o que é burnout para pessoas que já... Tem gente aqui da medicina, mas eu vou só citar o Drauzio Varela, né? Não é a minha área. Ele diz que a síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condições de trabalho desgastantes. E uma das condições de trabalho desgastantes, mais desgastantes, é justamente o trabalho sem fim, de horas extenuantes, como o teletrabalho, ou sem limite, né, de jornada, sem limite para conexão e desconexão. Há uma verdadeira exaustão, extenuação, desgaste e esgotamento. Teve um caso, e além do medo de perder o emprego. Então, eu estava vendo que a situação é tão complicada que o trabalhador, às vezes, e a trabalhadora, estão muito mais preocupadas com manter o posto de trabalho do que com a própria saúde, não só mental, a física também, né? Então, é uma questão, assim, de social gravíssima. Não sei se vocês se lembram em junho de 2020, né? Agora não tem nem mais auge de pandemia, porque eu já não sei mais, está só piorando, então, mas em junho, uma mulher estava numa reunião online, apareceu muito nas mídias, e seu filho apareceu, né, pequeno, e, lógico, fez um pouco de barulho, né, no meio da reunião. E logo então ela foi dispensada, porque o filho atrapalhou a reunião. Então, assim, é uma perversidade que se concentrou, se agravou nessa pandemia, e o teletrabalho é algo que veio para ficar. Eu entendo que mesmo após a pandemia, né, se Deus quiser, algum dia a gente saia, que venham as vacinas, a gente saia dessa pandemia, mas o teletrabalho, ele veio para ficar, principalmente um teletrabalho meio híbrido, alguns dias da semana em casa, alguns dias da semana na empresa. Então, entendo que é uma questão muito séria, né, que não é uma questão esporádica, não é aleatório, né, ela veio para ficar mesmo, o teletrabalho. Então, e uma preocupação muito intensa para a questão da saúde mental especificamente. E não sei se vocês já estudaram ou gostam, né, do professor Christian Dunker, que é um psiquiatra. Eu ainda não consegui, eu vou comprar, né, eu não comprei ainda. Ele lançou o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. E tudo isso, né, todas essas mudanças em tempos de austeridade e em tempos de neoliberalismo. Essas mudanças da reforma são um retrato da ideologia neoliberal. É por isso que elas foram implementadas, né? Que é justamente uma forma de pensar que não se preocupa com o sofrimento psíquico, com o adoecimento, com a saúde mental, né? E, bom, eu vou deixar aqui também, deixa eu ver se eu consigo, sugestões de bibliografia. Compartilhar. Vamos ver. Eu não coloquei, vou colocar depois para vocês,
mas eu tenho um livro que se chama A Precarização no Teletrabalho, já com comentários, né, da reforma trabalhista, inclusive impactos na escravidão tecnológica, impactos na saúde física e mental do trabalhador. E bom, né, aqui eu deixei um pouco mais sobre a questão da reforma, tanto do Maurício Godinho Delgado, quanto do Francisco Germen Lima. E, bom, na verdade, são muitas as alterações, eu escolhi essas porque estão mais relacionadas a exatamente a esse momento pandêmico, essa pandemia e a especificamente a saúde mental, né? Mas se vocês tiverem mais curiosidade em relação a outras alterações, né? Em relação ao sindicato, por exemplo, teve várias de enfraquecimento do papel do sindicato em várias questões, né? De impedir o sindicato de continuar o trabalho de proteção em várias áreas, né? Então, fico aqui, né, disponível se vocês quiserem saber de outras alterações. E queria também, mais uma vez, parabenizar por esse grupo de estudo interdisciplinar, que eu acho tão importante em momentos atuais. Obrigada, Adriana. A gente vai, né, como já é uma proposta aqui do nosso grupo, a gente abrir para perguntas para a nossa convidada, comentários, né, que queiram. Nós vamos pedir apenas que as pessoas usem aí o íconezinho de levantar a mão, né, e eu, a Tainá, os alunos aqui do grupo, a gente vai acompanhando aí a sequência, ou podem, né, fazer. Aí já temos alguém aqui, que foi a Letícia. Já vamos te passar a palavra, Letícia, ou então escrever aí no chat, o seu nome. Eu gostaria só de fazer, né, um breve comentário do que a professora Adriana trouxe. Lá no título da sua apresentação, né, você colocou em tempos de austeridade, né, e eu sempre gosto de dizer isso para os alunos, né, quando eles dizem, mas nós somos da saúde, por que a gente vai, né, no caso da medicina, a gente vai ter que se preocupar com essa coisa da austeridade fiscal, da austeridade, né, do governo? Eu falei assim, porque tem tudo a ver com a gente, né, porque o quanto que se investe, né, e eu sempre tenho dito isso para os alunos, nunca vamos usar a palavra, o termo gasto, que se gasta com a saúde, não, o que se investe com a saúde, ou o que não se investe com a saúde, né, vai ser crucial para a gente cuidar da população. E aí eu gostaria de trazer, imagino que muitos aqui já tenham ouvido aí nos noticiários da semana, deu na semana passada, numa das assembleias, né, do parlamento inglês, os representantes, né, do Ministério da Economia, do primeiro-ministro inglês, fazendo a defesa junto ao parlamento para que se fosse aprovado, né, um grande, né, um big pacote de investimentos do governo do Reino Unido no enfrentamento à pandemia. Além dos 20 bilhões de libras, que, né, a gente aí poderia colocar em uns 60 bilhões, né, de reais, destinados exclusivamente para pesquisa, instituições de ensino, instituições de pesquisa, né, que possam fazer todo o levantamento epidemiológico, novos insumos para o combate, como vacinas. Além disso, né, o governo do Reino Unido aprovou, né, o investimento de 330 bilhões de libras, o que significa, em termos de reais, quase 2 trilhões, né, em moeda
corrente atual, hoje, de reais, né? Quase 2 milhões, 1.980 trilhões de reais. Ou seja, o que é não austeridade? Esse dinheiro ele vai ser aplicado, isso corresponde a 15% do PIB, do total do PIB do Reino Unido. Isso vai ser investido, né, em pagamento né, de horas de trabalhadores que tiveram redução de carga de trabalho, né, pelos seus empregadores, ou seja, uma complementação, auxílios como o que nós temos, né, não vou nem dizer isso, né, que se diz ter no Brasil, né, de auxílio aos desempregados, né, ou seja, dinheiro que vai ser reinvestido nos serviços de saúde. E aí, só para lembrar uma historinha de que, após a Segunda Guerra Mundial, né, o final em 1948, os meninos que foram aqui meus alunos de sistema de saúde já cansaram de me ouvir falar disso, mas eu gosto de repetir. O que a Inglaterra, o Reino Unido fez? Ele criou o Sistema Nacional Inglês, né? O primeiro e maior sistema público de saúde universal, né, com o direito à saúde. Ou seja, após um pós-guerra, né, o que se fez? Se investiu em saúde, né, se investiu em direitos. E o que o Reino Unido faz de novo? Não estou dizendo que lá é mil maravilhas, tem vários problemas, né? Mas o que eles estão fazendo? Eles estão repetindo a fórmula, né? Porque num país arrasado por uma grande guerra, se investiu nos direitos, se investiu em condições que estruturassem a vida das pessoas, né? E o que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo a mesma coisa. E nós sabemos, né, que todo investimento, né, ele é muito mais produtivo do que a austeridade fiscal. Então, só queria trazer esse lembrete. Letícia, você pode abrir o seu microfone, se você preferir, ou escrever no chat. Fica à vontade. Vou abrir aqui. Tá conseguindo me ouvir? Estamos sim, Letícia. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Letícia e eu sou discente do 7º período do curso de Medicina, né, da UFJF. E eu gostaria inicialmente de me solidarizar com as famílias de trabalhadores e trabalhadoras que hoje encontram-se enlutadas, né, pela perda de seus entes queridos. E, além disso, eu me inscrevi para agradecer mesmo pela oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo esse tema que é tão urgente, né, e necessário, que é a saúde e o direito dos trabalhadores, porque aí é mais um desabafo, porque eu nunca imaginei, nem nos meus piores pesadelos, que a gente viveria hoje num país onde o presidente ri e se promove diante da morte de trabalhadores vítimas de autoextermínio, dizendo que ele não errou nenhuma previsão, né, desde março do ano passado. Então, quando a gente completa um ano de pandemia, muito me entristece que tenhamos que arriscar a vida dos nossos trabalhadores e trabalhadoras em transportes públicos superlotados, em empresas que não garantem os equipamentos de segurança mínimo aos trabalhadores, e trabalhadores estes que não podem nem reivindicar seus direitos, como foi bem falado hoje aqui, né, por todos. Porque muitos são terceirizados ou precisam negociar diretamente com o patrão, e a gente sabe muito bem como que é esse diálogo com o patrão nesses casos. E enquanto saem de casa, né, para arriscar suas vidas, o presidente altera um auxílio emergencial hoje, que vai variar entre 50 e 375 reais, se não me engano, num país onde o gás de cozinha está custando em média 85 reais. Então, parece até brincadeira. E eu sinto como se todos esses recordes diários de mortes e a falta de incentivo a medidas sanitárias, como distanciamento social, e quando o presidente usa a saúde mental, dizendo que se a gente não morrer de Covid, a gente vai morrer de suicídio, para não garantir esses direitos constitucionais que são básicos, eu sinto como se estivessem zombando mesmo da nossa capacidade de articulação, de mobilização social e de enfrentamento desse, que a gente não pode nem chamar de governo, né? Então, e por fim,
Como bem falou a Adriana agora no finalzinho da fala dela sobre a reforma trabalhista, de todos os malefícios que essa reforma trouxe para os trabalhadores, nesse contexto de flexibilização das leis, nos tiraram também o direito de adoecer. E isso a Andréia e os profissionais de saúde que estão atuando devem saber mais do que eu, mas o que tem de trabalhador indo trabalhar passando mal, indo trabalhar transmitindo a doença, é gigantesco, porque a gente tem medo de se mostrar frágil diante desse contexto, e a gente tem medo também de entrar com um atestado, porque quando a gente volta, a gente sabe que pode ser demitido. Então, me desculpem pelo desabafo, mas eu não poderia deixar de mencionar esse fato de o presidente fazer essa correlação entre saúde mental e a pandemia, que eu estou há alguns dias sem dormir, sem conseguir dormir direito depois dessa fala dele, e no mais agradecer mais uma vez a Andréia e todo mundo do projeto. Já é a segunda vez que eu estou aqui com vocês participando dos debates, e muita força para a gente, e muito obrigada a todos que continuem lutando pela manutenção desse debate tão urgente e tão necessário, sobretudo nesses dias tão obscuros da nossa história. Obrigada. Letícia, nós aqui agradecemos pela sua fala, e me enche assim, o coração, né? Eu sempre falo isso para todos os meus alunos, principalmente na medicina, né? Onde falar sobre questões que às vezes parecem escapar, né, da saúde, mas ele é tudo da saúde. Eu ver né, alunas como você se interessando, estando aqui trazendo uma fala tão preciosa, né? E ela tem que ser emotiva mesmo, sabe? Seja, né, para que a gente possa, porque eu acho que um dos grandes problemas do neoliberalismo, né, e que essa reforma trabalhista trouxe, e que a Adriana colocou tão bem aqui com a questão, por exemplo, do teletrabalho, é o afastamento das pessoas, né? É a desconstrução dos laços sociais, dos nossos laços afetivos, né? Eu me formei em 1995 e fui para o Rio de Janeiro, para o UFRJ, fazer a minha residência médica. E foi lá que eu conheci saúde do trabalhador. Por isso que eu faço muita questão de insistir, de falar de saúde do trabalhador na graduação, porque eu não conheci, né? Fui conhecer lá na residência, mas ainda bem que eu conheci. Tinha um grupo de pesquisa lá, e que me aceitou, e eu nunca mais saí desse campo. E já naquele momento, com a professora Silvia Jardim, participando de um projeto que eles foram contratar, né, o próprio sindicato dos bancários do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro, os convidou para fazer uma pesquisa sobre adoecimento mental nas agências do Rio de Janeiro, e nós vivíamos o grande início, o boom, né, assim, do neoliberalismo, e o que mais me chamou a atenção naquele momento, e que ao longo aí desses anos de formada agora, quase 30 anos, eu sempre digo para os trabalhadores que eu atendo, né, não deixe, né, que esse modelo faça você perder vínculos. Você não é você por você sozinho dentro de uma agência bancária, dentro de uma empresa, ou seja lá onde for. Você tem que se reconhecer enquanto trabalhador, né? Mas isso é pensado todos os dias, né? E não sei o que a Adriana pensa, gostaria de ouvi-la, né? Mas, a meu ver, a reforma, né, nesses últimos 4 anos, o que a gente tem visto é isso, Letícia, que você falou. O medo, né? O medo de eu perder o meu posto de trabalho, e que é legítimo, claro, né? Porque ninguém é família Orleans de Bragança, né, que vai viver de sobrenome e títulos. A gente trabalha porque a gente se tem uma identificação com o trabalho, mas também nós precisamos o trabalho, como é a nossa troca do nosso tempo livre, por uma remuneração, né? Então, as pessoas estão ali porque elas precisam. Então, é muito legítimo o medo delas perderem o emprego. E isso, como isso tem adoecido, né?
E aí se criou essa cultura, sou eu e cada um por si. E se você acreditar em Deus, ótimo, é Deus com você. Se não, meu caro, você está sozinho. E não é isso, sabe? Cada vez a gente precisa. Eu percebo, por exemplo, na classe médica, eu sou médica, eu posso falar desse lugar, como que a gente não se identifica como trabalhador? Nós estamos acima disso? Não. Somos nós que estamos, por exemplo, agora, como a Adriana, você falou, né, Adriana? Ao fim de uma jornada de trabalho, quanto mais extenuante, maior o risco de acidente de trabalho, porque você está cansado, você perde concentração, está irritado, porque às vezes você dobrou a jornada de trabalho. Os motoristas que estão aqui, que fazem parte também do nosso projeto, sabem quantas vezes eles foram convocados para trabalhar. Dobra aqui, porque hoje o motorista fulano não vem, você vai ter que dobrar. O que é isso para um motorista que vai ter que manter uma super atenção, né, no trânsito? Né? Mas nós não estamos só cada um por si, né? Nós somos um grupo, nós temos uma identidade. Por isso que eu abomino veementemente todos os dias e me recuso que me chamem de colaboradora. Eu sou trabalhadora, né? Então, alto lá, eu não sou colaboradora de ninguém, né? Sim, enquanto trabalhadora, eu colaboro com o meu local de trabalho, com o meu empregador, com os meus colegas de trabalho, para que aquele ambiente de trabalho, para que aquela jornada de trabalho seja a melhor possível. Mas, antes de tudo, eu sou trabalhadora. Então, eu acho que são questões que nós temos que marcar. E aí, alguns vão dizer que isso é coisa de gente antiquada, né? Coisa, por exemplo, da Andréia, que já passou, né, do primeiro século de vida. Não, são coisas que não saem de moda, né? Então, e para finalizar, de passar a palavra para a Adriana, eu queria fazer uma pergunta também para você, Adriana. Como que, já que nós estamos falando de perdas, né, no campo jurídico, dos direitos, né, nós vamos ter que lutar nessa seara, né? Então, como que nós, que não somos dessa seara jurídica, né, que temos dificuldades de entender, né, os próprios termos, né, parece que já fazem para que a gente tenha dificuldade e desista de entender, igual bula de remédio, né, gente? É para a gente desistir de ler e não saber do que a gente está correndo risco. Mas e o que nós, enquanto sociedade civil, além de momentos como esse, que eu acredito que sejam momentos de criar laços, de fortalecer, de conscientizar, de transmitir conhecimento, a gente também pode fazer, né? E o que o campo jurídico tem tentado fazer para que, se é possível, a gente constituir alguma forma de trabalho, né, de regulação pública universal, que não seja apenas previstos pela CLT. Porque, assim, no meu entendimento, nós vamos ter que achar um caminho intermediário. Assim como, por exemplo, quando eles disseram sindicato é coisa ultrapassada, nós vamos desconstruir a imagem do sindicato, e cada vez a gente foi vendo, né, perda de contribuição, agora com a reforma trabalhista, o poder deles, né? Mas o que a gente vê também por outro lado? Eu vejo movimentos sociais de trabalhadores informais, como foi o movimento dos motoboys em São Paulo, que abriu um caminho para dizer, olha, nós vimos agora no Reino Unido o movimento também dos trabalhadores de plataformas digitais fazendo greve. Gente, trabalhador, vocês estão escutando? Trabalhador de plataforma digital fazendo greve. O que é isso? Para mim, isso é uma luz no fim do túnel. Mas eu quero saber, Adriana, como que
ou se você acha que é possível, o que os legisladores estão dizendo assim, é possível que movimentos como esses possam realmente se contrapor a uma reforma trabalhista como a brasileira e da gente poder criar regulamentações oficiais para, por exemplo, garantir que um trabalhador de plataforma, que um trabalhador que está em home office, que não tenha vínculo via CLT, a gente consiga criar uma regulação pública disso? Queria te ouvir. Bom, na verdade, temos muitos aspectos, né? Primeiramente, em relação a essa questão, né, dos trabalhadores da classe médica, e aí eu coloco a classe também de advogados e engenheiros, que muitas vezes não têm consciência de classe. Eu acho que um dos maiores problemas que se pode verificar, assim, a princípio, é a falta de consciência de classe. Até o Ricardo Antunes, ele tem um conceito que é a classe que vive do trabalho. Não necessariamente você precisa estar com a carteira assinada, né? Eu, por exemplo, eu tenho um escritório, eu não tenho uma carteira assinada com o escritório, mas eu sou uma classe que eu faço parte dessa classe que vive do trabalho. Um médico também, não necessariamente tem a carteira seletista, a carteira de trabalho assinada no hospital. Mas ele presta serviço e se ele vive, né? Se ele não tem uma renda, não é milionário, ou filho, ou herdeiro, ou alguma coisa do gênero, ele vive da renda do trabalho. Ele precisa, para sobreviver, para pagar as contas, né, daquele dinheiro advindo do trabalho. Então, a primeira coisa, pressuposto, que eu acho que tem que ser conscientizado em nós, enquanto sociedade, que eu não vejo isso, né, e a classe média, ela se vê como capital, a classe média, ela se enxerga, ela não se vê como classe trabalhadora. Só que ela que foi a mais achatada com o neoliberalismo, e ela continua se vendo como o dono da empresa, né? Mas eu fico conversando com esses gerentes de RH, eu falei, gente, ele é trabalhador, e ele é pior, às vezes, de negociar do que o próprio dono da empresa, que é o dono do capital, assim. Então, existe uma captura da subjetividade, que é falada também pelo Ricardo Antunes, que é sociólogo, e Giovanni Alves, essa captura da subjetividade, que é? Você tira a consciência de classe trabalhadora, você tira a questão do conflito de classe e incute naquele trabalhador que ele até essa terrível expressão de colaborador. Não existe. Colaborando com o quê, gente? É colaborador, não sei, se você fosse sócio, né, dono daquela empresa, mas não. A sua força de trabalho está sendo explorada, né? E isso tem que ficar muito claro. E aí não é questão, isso aí é uma coisa que tem que ficar conscientizada culturalmente, porque nós não temos isso na nossa sociedade. Não existe essa consciência de classe, né? Isso é muito grave. Em outras, a gente consegue ver, por exemplo, na Argentina, existe muito mais uma consciência cultural do que, por exemplo, que a gente pode observar no Brasil. Lógico, tem as devidas diferenças, né? Nada pode ser implantado de forma específica, mas é bom a gente, eu acho que nós, enquanto sociedade civil, a primeira coisa, tem que haver uma conscientização geral, que existe, sim, né, um conflito de classes, e que é cada um? Você é uma classe que vive do trabalho ou uma que vive da renda, o capital? Isso aqui tem que estar claro na cabeça das pessoas, porque senão as pessoas começam a defender coisas que vão contra elas mesmas, né? Começa a virar contra elas mesmas, né? Então, assim, é como o famoso pobre de direita, né? No sentido, a classe média, ela vai contra ela própria, contra o sistema de saúde,
contra investimento em sistema de saúde, em educação, coisas que aquela pessoa seria beneficiada, ela é contra. Porque ela não tem dinheiro para pagar um particular de tudo. Então, vira um paradoxo, assim, ambulante. Então, isso é muito enraizado na cultura de nós, da nossa cultura escravocrata. Então, nós temos essa questão. Outra coisa é, né, que é implantado a cultura individualista, que veio muito com o neoliberalismo, já antes de 1900, né, na época mais ou menos, no Brasil foi mais ou menos 1990, um pouco antes. Mas aí o neoliberalismo, ele justamente essa implantação do individualismo, da competição. E aí coloca um trabalhador para competir com o outro. E aí, lógico, eles não se unem, sem laços de classe, de constituição, de uma força. E eu não entendo que... eu também entendo que a nossa sociedade civil, ela é antissindical. O que é isso? Ela demoniza o sindicato por causa dessa cultura individualista de forma errônea. Claro que o sindicato tem que se reinventar, claro que teve sindicato corporativista, pelego, que fala, né, esses sindicatos que só se aproveitavam de contribuição, mas não é isso. Tem muito sindicato sério, muito sindicato que se não fosse pela negociação coletiva ou pelo sindicato, não haveria conquista de direitos. Né? Até quando foi feito por lei, a própria CLT, né? E aí depois a nossa história ela é meio paradoxal e conturbada, mas a CLT ela não foi uma outorga e um presente do Getúlio Vargas. Ela foi construída com sangue e suor de trabalhadores e do sindicato. Era a época do anarcossindicalismo. Então, eu entendo que nós temos que passar por uma... Lógico que a gente vai cobrar depois e continuar cobrando a reinvenção do sindicato em muitos aspectos, mas a gente tem que cobrar, enquanto sociedade civil, pela coletividade e pela revalorização dos sindicatos. Porque sem eles é impossível negociar coletivamente, sem eles é impossível você ter uma consolidação, uma conquista de direitos. E sim, eu entendo que existem associações também em relação aos motoboys, né, os entregadores, mas temos também a Constituição, que está sendo muito importante, de sindicatos de motoristas de aplicativos. E aí são sindicatos. O que diferencia? Por que tem que ser sindicato? A questão é desconstruir esse preconceito que nós temos à etimologia, a palavra sindicato. Né? E sindicato, de que justiça? É andar com justiça. Então, a gente só tem que desconstruir esse preconceito. O sindicato, ele tem uma função essencial na nossa Constituição. Enquanto tiver com essa Constituição de 88, né, ela não está valendo muita coisa atualmente, mas eu espero que ela volte a valer de verdade, mas a questão agora é o governo. Mas ela é muito boa, a nossa Constituição, e ela dá um valor, né, o valor ao trabalho e ao sindicato. E ao sindicato enquanto promotor da redução da desigualdade. E, nesse sentido, ele também tem uma função processual. Por meio do sindicato, eu posso ajuizar ações coletivas, eu posso fazer redes com outros sindicatos numa questão de organização internacional, né? E temos também disposições em sindicatos internacionais, temos regulações internacionais por meio da Organização Internacional do Trabalho. Podemos sim, porque existem trabalhadores informais, mas é possível sindicato de trabalhadores informais. E isso é o que pode garantir, às vezes, um patamar mínimo de direitos para, por exemplo, motoristas de aplicativo, entregadores de alguns motoboys, né, entregadores nas plataformas de iFood, Uber Eats e agora muitos outros. Né? Inclusive, na Itália, tem o sindicato dos riders, e eles conseguiram, por meio do sindicato em Bolonha, foi o primeiro, conseguir uma lei com direitos mínimos já em 2018. É bem interessante a construção, né, da coletividade e a força que eles tiveram contra grandes, né, gigantes
multinacionais, que são o capital, iFood, Uber Eats, Glovo, tem uma outra também famosa que eles combateram. Então, assim, claro que tem que haver um fortalecimento e uma união de outros movimentos sociais com o sindicato. O sindicato é um dos movimentos sociais, né? Mas ele não pode ser extinto nesse sentido. E regulação a gente já tem. Regulação a gente tem a nossa CLT, a nossa Constituição, as convenções internacionais da OIT. Eu acho que o que falta é a agregação, a coletividade e a luta coletiva para a conquista de direitos. E aí sim, né, a união dos movimentos sociais e a valorização dos sindicatos. Por exemplo, tem dado muito certo o Sicovap é o sindicato dos trabalhadores motoristas por aplicativos aqui de Minas. Só que muitas vezes a gente tem que conscientizar primeiro sobre a importância do sindicato. Às vezes é melhor nem falar que é um sindicato, falar que é um movimento social e depois fala que é sindicato, porque existe um preconceito enorme, né, criado, imputado a respeito do sindicato, do seu papel, né, e infelizmente foi distanciando. Foi uma estratégia muito bem feita, porque isso minou a coletividade, né? Inclusive no Brasil nós temos, até no judiciário, nós temos uma supervalorização do direito individual do trabalho, mas o direito coletivo do trabalho, ele fica em segundo plano. Então, existe sim uma cultura muito individualista que veio dessa questão paternalista, que veio já da época de Vargas, mas não só, foi sendo construída, e infelizmente, né, houve essa desvalorização da coletividade, desvalorização do papel do sindicato, até porque, se não está gostando daquela atuação do sindicato, os trabalhadores daquela categoria têm que lutar para mudar, então, a diretoria, ou mudar a forma como se trata. Porque o que tem se visto é justamente isso. Tem o sindicato dos trabalhadores de Uber nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, que é o grande exemplo do Estado mínimo, agora com Biden, né, injeção de 3 trilhões de dólares também, é o novo keynesianismo, que é a questão do investimento no social para crescimento, isso que faz a economia crescer. E os sindicatos lá são muito fortes, os sindicatos lá têm dinheiro, têm valorização, são grandes sindicatos, com muita autonomia para conquistar direitos. Então, assim, tem um mito, né? Nos Estados Unidos não deve nem existir sindicato, não existe direito do trabalho. É mentira, tem muita lei estadual, não é assim, igual aqui, porque lá é diferente, né? Os estados têm muito mais autonomia e a competência de direito do trabalho ela é do estado, não é federal. Então, assim, eu entendo que a gente já tem a regulação, o que a gente não está fazendo é cumprindo, e o que a gente não, que a nossa sociedade não está fazendo é valorizar o coletivo e lutar contra o individualismo e contra essas políticas públicas de austeridade, que eu entendo que é dever de todos nós, de todos os trabalhadores, né? E quanto à questão das leis e do juridiquês, também combato, e se eu falei algum juridiquês, me perdoem, porque eu entendo que nós temos que traduzir o direito, porque é o direito de todos. Então, entendo que a gente tem que realmente entender, né, e lutar pelos nossos direitos enquanto trabalhadores, enquanto cidadãos, né, e enquanto pessoas que defendem a democracia, né, porque do jeito que está, a gente não sabe o que vem por aí. Exatamente, eu penso como você, que, na verdade, quando os trabalhadores autônomos e agora os de plataforma, eles manifestaram, começaram a se organizar, né, o que nós temos é uma retomada ao modelo de sindical, quer dizer, sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum, né, como você falou. Acho que a Mariana Gomes levantou a mão aqui. É isso, Mariana? Isso, boa tarde. Boa tarde, pode falar. Oi, eu queria falar sobre um episódio que eu lembrei durante o debate. Eu pensei numa coisa que eu vi na televisão, acho que foi na semana passada. No intervalo da Band, eu vi era um empresário
que tinha negócios aqui no Brasil e nos Estados Unidos, falando sobre como ele tem empregados no Brasil e nos Estados Unidos, e os empregados dos Estados Unidos não têm seguro-desemprego, não têm tantos assim, direitos, tanta seguridade que o patrão dê para o empregado, quanto os daqui do Brasil. E pelo pouco que eu acompanhei, porque eu não gostei muito do que ele falou, sabe? Eu não gostei do tom do discurso, mas pelo pouco que eu acompanhei, ele estava dizendo que os empregados dos Estados Unidos não têm esses direitos e nem querem ter, porque o salário deles é maior. Então eu queria trazer para o debate isso, sobre como a mídia mesmo, tipo assim, espalha constrói essa subjetividade de que os direitos sociais estão, tipo assim, roubando o seu salário, sabe? Que você ter um seguro-desemprego, uma coisa assim, diminui o seu salário, e também sobre como, tipo assim, como acontece isso dos Estados Unidos terem poucos direitos, sabe? Os empregados dos Estados Unidos terem poucos direitos e eles acharem isso bom, pelo que o empresário falou. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu não acho que isso seja certo, sabe? Pelo que ele disse. Adriana, se quiser comentar. Bom, na verdade, realmente isso é incutido pela mídia, e Estados Unidos são muitos estados, né, na federação lá, o primeiro federalismo, e tem um livro muito bom de um juiz do trabalho que acabou de voltar de Harvard, o mito Estados Unidos, e aí ele analisa o tanto de lei e direito que o trabalhador lá tem. Não é só o salário maior, né? Eu não sei de qual estado seria essa empresa, ou se esse empresário estava só blefando, né? Não vi essa. Porque é comum, né? Eles acham que estão no poker. Então, eu não vi essa específica entrevista. O juiz se chama João Renda Leal Fernandes. Depois, se quiserem, coloco aqui o mito. Eu, inclusive, estou comprando porque tinha esgotado, de tanto que todo mundo quis. Geralmente, livro de direito, ninguém compra, né? Ai, chato. Mas esse aí virou o autor. Já estou até comprando aqui. Vamos ver que dia que vai chegar. Porque justamente o que ele fala é que eu já escutei um pouco da pesquisa dele de doutorado, o tanto que é regulado, sim, o direito trabalhista nos Estados Unidos. Além do salário ser maior. Umas comparações que a gente pode ver, não sei se na cidade do meu marido tem muita gente que vai para os Estados Unidos, de Valadares, né? E aí o pessoal às vezes chega contando, e aí eu falo, gente, vocês estão analisando o que aconteceu? O cara sofreu um acidente de trabalho, que aqui seria considerado leve, e ganharia 5 mil reais no X de trabalho. Lá o cara ganhou 2 milhões de dólares de indenização. Então, assim, além de terem mais direitos, sim, dependendo do estado, é um calhamaço, eles têm negociações coletivas, né? E convenções coletivas que valem tanto quanto a lei, né? Igual aqui fazem entre as partes, porque os sindicatos são fortes, sim, e porque eles, muitas vezes, e as leis são cumpridas, porque às vezes aqui também tem o direito, mas chega lá e não cumpre. Além do não cumprimento aqui no Brasil, chega as indenizações do judiciário. Muitas vezes o judiciário é muito pró-empresa, apesar da empresa achar que não, mas é muito. Porque aqui, não sei se vocês viram uma mulher que foi castigada com chicote, a indenização dela era uma trabalhadora com chicote, igual se ela fosse escravizada. Ela ganhou 10 mil de indenização. Eu falei, gente, não tem condição. Assim, não é porque ela quer ganhar dinheiro, não é questão da pecúnia, né? É questão do valor que se dá ao corpo e ao trabalhador aqui, que não é sério essa questão de indenização. Não é sério, se desvaloriza muito. Aqui é normal essa superexploração do trabalhador.
E assim, pode até se falar, antes da reforma trabalhista, tinha muitos direitos, mas a questão não era essa. Primeiro que o próprio empresário já falou, o salário aqui é bem menor, o salário mínimo aqui é muito pouco. O Diese já apontou que o salário mínimo para dar conta das despesas básicas tinha que ser mais de R$5.000, né? E agora foi para 1.100 com muita dificuldade. Então, nós temos várias diferenças, né? Não só na regulação, como na força dos sindicatos, como no sistema de justiça, né? São muitas as diferenças que, às vezes, muitos comparam de forma errônea, né? Quando você faz um direito comparado, e aí esse empresário quis colocar aqui alguma questão, eles acabam comparando coisas distintas e levando, né, induzindo ao erro, né? Não sei qual que é especificamente, mas muitas vezes pode ser algum cargo de chefia, de prestação de serviços, e aí lá ganha muito, mas é muito mais, né? Então, assim, é um mito mesmo que os Estados Unidos, ainda mais agora, né, com o Joe Biden, com a valorização, e eles colocaram uma ministra do Trabalho muito pró-social mesmo, então vai ter um investimento, uma revalorização do trabalho, um investimento no social, e vai ver, a economia lá vai deslanchar, né? A questão é que a austeridade, ela faz com que só alguns, né, os que já estão no topo, enriqueçam e aprofundam as desigualdades sociais, né? Ao passo que num estado de bem-estar social, uma valorização, né, uma social-democracia para todos, né, para reduzir as desigualdades, e saúde, segurança e educação de boa qualidade para todos, né, e igualdade de oportunidades. Então, assim, é questão de pontos de vista, de ideologias, mas entendo que muitas vezes essa questão dos Estados Unidos, e é até bom a gente ter isso, porque sempre chega, né, aquele tio, aquela pessoa que vai nos Estados Unidos uma vez, ou que ouve falar, a mídia, Estados Unidos é bom demais, não tem direito trabalhista, Estados Unidos todo mundo não tem o tributo não sei o quê, é o sonho americano, né? Mas não é bem assim. Inclusive, o neoliberalismo, ele foi recomendado, né, desde 1990 pelo Fundo Monetário Internacional, famoso FMI, e agora o próprio FMI reconheceu que o neoliberalismo e a política de austeridade não são bons para a sociedade. Só que o Brasil ainda não está sabendo, né? Quer dizer, tá, né? Mas é conveniente para alguns. Mas eu acho muito legal. Um dia a gente pode, de repente, né, falar um pouco mais sobre essa comparação Brasil e Estados Unidos, porque isso vem muito, né? Conversa de família, conversa de barzinho quando a gente ia, né? Hoje em dia já tem. Não sei nem como é que vai voltar. Mas é uma comparação que a gente tem que sempre. Não é bem assim. Sistema de saúde, não é bem assim. Então. Mas obrigada por levantar essa bola. Mariana, você quer fazer outro comentário? Eu acho que respondeu bem a minha pergunta. Obrigada. Eu acho que você levantou realmente, como a Adriana falou, um ponto importante, né, que é isso dessas falácias, né, que é um nome assim, mais elegante para a gente falar dessas mentiras, né, desses contos aí que são criados, né, para dizer, olha, não, né, e a gente sabe que, na verdade, se tem sim, como a Adriana, né, bem conhece mais do que a gente, tem mais conhecimento do quanto que se tem ali, né, uma regulação, né, nesse campo, né, jurídico, né, muito maior. Então, e eu acho que é importante, Mariana, eu sei que ainda mais num momento como esse, que nós estamos tão desgastados, né, emocionalmente, a gente já diz, olha, eu não suporto mais ouvir tais coisas, mas como que é importante, o que você fez, ficar até o fim, né, e ouvir
o que essa pessoa tinha a dizer, até para que a gente possa criar argumentação, né, uma argumentação sólida, né, em cima disso. Mas, peraí, é isso mesmo? O que ele está falando, né? É mais uma falácia que essa pessoa está querendo difundir, e a mídia fazendo o seu papel aí, né, de quarto poder, como alguns a chamam, né, porque ela vai ter assim, o alcance, né, em qualquer casa, em qualquer lugar. Você tem um rádio, você tem uma TV, você tem uma internet, você tem hoje os podcasts. Então, assim, é realmente muito importante que a gente pense, né, de como que a mídia ela vai ter um papel crucial, né, para esses temas, né. Eu coloquei aqui no chat um livro que eu considero assim, muito importante também para a gente pensar essa questão, que são os estudos, né, que foram feitos ao longo de vários períodos de grandes crises econômicas no mundo, e os autores, eles comprovam, né, através de estudos, de pesquisa, né, jornalística, um deles é jornalista, mostrando que os países que mais investem, fazem mais investimento econômico em períodos de grandes crises econômicas, são os países que mais rapidamente se reerguem, e é o que vai acontecer com o Reino Unido, eu não tenho dúvida, né? É o que vai acontecer com os Estados Unidos quando eles investem em vacinar a população. É isso que vai gerar menos desemprego, né? Todos devem ter visto também nas últimas 2 semanas, na semana passada e nessa, cenas assim, né, inadmissíveis no Brasil, de filas e mais filas, né, de famílias, buscando um auxílio, né, junto a ONGs, por duas refeições por dia para a família, né? Nós não estamos falando de 5 refeições, como é preconizado pelos profissionais da nutrição, né? Trabalhadores e trabalhadoras, né, muitas mulheres, né? Um dos telejornais, inclusive, que eu assisti, ele mostrava isso, né, como que nessas filas, a maioria eram aí mulheres que perderam o seu posto de trabalho, né, e estavam ali agora tentando garantir, né, enquanto o marido estava em busca, porque muitas estão com os maridos também desempregados, e aí eu me faço uma pergunta, para a gente pensar mesmo, né, se a gente quer ser um novo Chile. Não o Chile de agora, o Chile de agora eu quero ser. Eu quero ser esse Chile que tem identidade de classe, que quando a gente vai também estudar sociologia do trabalho, a gente vê que na América Latina, mesmo nós tivéssemos passado por experiências muito semelhantes, como, por exemplo, governos ditatoriais, de ditaduras militares, como foi o do Chile, que foi uma das mais pesadas, Uruguai e Argentina, né? Nem por isso a classe trabalhadora perdeu a sua identidade, tanto quanto a nossa. E aí a gente teria que ter mais uma tarde para discutir, que, a meu ver, tem a ver com, né, a teoria de alguns sociólogos, de que isso tem muito uma relação fortíssima com os nossos mais de 400 anos de escravidão, né? Então, é por isso que a gente vai achar comum, né, que uma pessoa seja amarrada num poste e ser chicoteada. Que uma pessoa seja mantida no pleno século XXI, numa fazenda, trabalhando em troco de comida e morando em condições escravas, né? Mas esse Chile que foi para as ruas agora e disse não a uma reforma tributária, a uma reforma administrativa, a uma reforma do seu sistema de saúde, esse Chile eu quero ser igual. Mas eu estou falando de um Chile de alguns anos atrás, que fez uma reforma previdenciária super, ultra neoliberal, e a Letícia trouxe aí o dado, né, de mais uma fala infeliz,
né, do presidente, o nosso presidente da República, sobre o suicídio das pessoas. Então, eu não quero que o Brasil se torne um Chile na qual idosos, né, e trabalhadores se suicidaram, né, foi a taxa de suicídio mais alta daquele país, comparada com, né, entre trabalhadores e idosos que não tinham mais postos de trabalho, né, desenvolveram depressão, né, e aí, quando eu vi semana passada, essas cenas, eu me lembrei disso, né, de que a gente não quer esse rumo, né? E é isso, que a austeridade, que, a meu ver, é o que a reforma trabalhista vem propondo, né, desde 2017, uma austeridade tão intensa, que além da perda de laços sociais, de laços afetivos, e a gente sabe que quanto mais a gente se sente acuado, que a gente se sente isolado, né, mais chance a gente tem, né, de desenvolver, né, aí episódios depressivos graves, né, a Adriana falou do burnout, como um estado de esgotamento total, né, e que muitas vezes acaba se desenvolvendo por um episódio depressivo grave, e nós temos aí pesquisadoras importantes, como a professora Edith Seligman Silva, uma pioneira da saúde do trabalhador no Brasil, que estudou e continua estudando a questão do desemprego prolongado, que é o que nós estamos vendo, assim, né, nós já começamos a ter mais estudos mostrando aqui no Brasil como que o reflexo da reforma trabalhista, né, provocando desemprego, tendo como consequência o desemprego prolongado, né, e o desemprego prolongado provocando, né, além dos transtornos mentais, como episódios depressivos graves, síndromes de burnout, mas o burnout é uma síndrome que ela tem, o trabalhador, para ele ter burnout, ele tem que estar empregado, né? Você não tem nem o privilégio de ter burnout se você for um desempregado. E, além disso, eu gostaria também de lembrar que, além dos adoecimentos psíquicos relacionados ao desemprego, né, ao medo do desemprego, ao medo do seu posto de trabalho, nesse livro, inclusive, da economia desumana, eles mostram como que aumenta, né, a taxa de mortalidade por outras causas de doenças que vão sendo negligenciadas. O cardiopata, os cânceres, o câncer de mama, o câncer de colo de útero, que são os mais frequentes, né? Por quê? Uma mulher trabalhadora que já está com o seu vínculo de emprego super ameaçado, ela vai pedir um dia de folga para ir ao serviço de saúde fazer o seu preventivo? Então, o nosso sistema de saúde, ele também tem que repensar, né, de que forma nós temos que nos reorganizar para proteger os nossos trabalhadores, né? Então, seria também um outro tema, mas, por exemplo, os horários estendidos para pegar para atingir a classe trabalhadora que sai da sua jornada de trabalho, para ela poder ter assistência à saúde. Enfim, mas lembrar de tantas doenças que são negligenciadas quando você tem uma austeridade tão forte, tão impactante, né, como o da reforma trabalhista. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? A própria Adriana. Denis levantou a mão. Denis. Você está me ouvindo? Alto e bom som. Então, vocês estavam falando sobre os direitos, né? A Mariana comentou, a Adriana comentou. Eu acho que o Brasil, né, a gente tem uma dificuldade ainda que vem junto com esse imaginário americano, né, a nossa precarização nesses direitos, né, e como isso vai sendo passado para a esfera privada, a ponto do trabalhador às vezes falar, pô, é melhor ir para a esfera privada. É o que está acontecendo com a Previdência, por exemplo. Enquanto o INSS, um processo imenso de precarização, déficit de funcionário, longas filas, enfim,
E você vê uma série de trabalhadores que têm preferido agora, principalmente a galera mais jovem, preferido, por exemplo, investir na previdência privada, achando que vai ser um recurso de segurança melhor, né? O que contribui ainda mais, né, para esse imaginário, para dar um pouco para esse discurso do imaginário americano, né, que a gente, como se no Brasil a gente contribuísse para algo que a gente não vai ter retorno, né? Enfim, acho que N políticas públicas a gente pode pensar nisso, como o SUS e tudo mais, como essa precarização tem vindo para fortalecer esse imaginário e tentar uma legitimação, né, para o governo não ter que investir, né, nesses outros campos, a não ser que o INSS também é um seguro, né, então o próprio povo também está investindo, né, mas também isso vai afetando as políticas sociais, política de saúde, né, como é complicado. Eu acho que um outro ponto também é a facilidade com as partes negativas da globalização das multinacionais se locomover pelo mundo e fazerem chantagem de direitos, onde realmente, se ela acha que é ali, que ela consegue um lugar que está pagando, que ela consegue pagar menos, elas estão se mudando. A gente vê bastante isso nas empresas de automóveis, no ABC, a Ford recentemente, enfim, que eu acho que fica como desafios, né? Porque as empresas multinacionais, elas realmente estão com o poder de se mover para um lugar que ela vai pagar menos, né? Ficando, inclusive, a própria Ford desrespeitando próprio acordos que tinham feito, né, com os trabalhadores lá em Taubaté. Então, acho que fica aí bastante desafio, né, para a gente conseguir tentar combater esse imaginário e também como lidar com a chantagem principalmente das multinacionais, né, em meio a esse momento que cada vez mais desemprego e o trabalhador precisa do emprego dele. Como que ele faz com a chantagem, né? Acho que é um grande desafio do momento aí. Valeu, só isso. Pode Obrigada, falar? Adriana. Claro, Adriana. Não, só dois comentários, né? Justamente por causa do sucateamento da Previdência Pública do Chile, o pessoal começou na Previdência Privada. E esses suicídios dos velhinhos e trabalhadores foi porque as previdências privadas elas pagavam um valor tão ínfimo, tão abaixo do salário mínimo, principalmente, né, dos mais velhos, que já estava na idade que não conseguia, né, por óbvio, mais emprego, não tinha nem saúde para isso, e eles se suicidavam porque não tinha como sobreviver, mas foi justamente porque quando passa para o privado, o que vale é o lucro, né? Então, não importa. O público, por mais que possa se falar, porque não tem mesmo dívida, né? Tem até uma tese de doutorado de uma economista explicando que não havia o déficit da Previdência, conforme alarmado, né? E o público, pelo menos o salário mínimo, ele pagava, né? Então, realmente, é um tiro no pé essa saída total, né, da previdência pública e para a previdência privada. E também porque quando o privado ele tem o melhor dos dois mundos, ele quer lucrar, e quando ele quebra, ele pede auxílio ao governo, mas não aos seus consumidores que se lasquem, né? Inclusive, na crise de 2008, os bancos foram os primeiros a serem socorridos pelo governo americano. E em outra questão da volatilidade, né, da mudança repentina das multinacionais, uma das possíveis alternativas, né, é a solidariedade internacional. É justamente que sindicatos, movimentos sociais e organizações de vários países se unam e façam um contrapoder, né, justamente para evitar que elas, de forma desrespeitando, violando todas as leis, se mudem e, né, causem um caos social no país de onde ela foi. E estranho, né, porque a Ford foi para a Argentina, e a Argentina está com mais direitos sociais agora, inclusive em relação à proibição de dispensa, e aqui no Brasil, nesse neoliberalismo tão dito que iria atrair investidores, foi ao contrário, né? A Ford foi justamente para a vizinha Argentina, que está num governo com mais visão social. Então, assim, são coisas, né, que, claro, somente uma construção coletiva conjunta internacional poderia dar conta.
Só que agora também, né, nós estamos numa situação muito complicada. Vamos ver como que vai ficar, porque nós agora somos o pária do mundo, né? Estamos proibidos de entrar em qualquer país, porque criamos novas cepas, estamos no caos e não temos, né, um governo. Mas é uma saída, uma alternativa, né, para o futuro, a questão da união de movimentos sociais, organizações, sindicatos, de forma internacional. Pois é, eu acho que essa questão de sermos um páreo agora, né? Eu acho que nós ainda vamos pagar caro, né? Bem caro durante um bom tempo, por ainda acreditarmos, né? Naquele modelo escravocrata, né? De que a gente precisa, né? Provocar a superexploração, né? Da mão de obra das pessoas, né? E não simplesmente, né? Ok, estamos num modelo capitalista, podemos ter lucro, né? Você quer ter lucro? Ó, ok, né? Mas o problema é essa cultura, né? Quase que esse impregnado, né? Vamos dizer assim, no nosso gene, né? De que é preciso, né? Termos essa subordinação, né? Tão cruel, né, dos trabalhadores. E eu acho que isso vai, né, não é à toa, porque, assim, por outro lado, né, o capital não quer perder. E ele sabe que num país, né, onde nós temos, por um lado, tem isso que o Denis colocou, né, de que você vai para um país onde você sabe que você vai ter uma desregulação maior dos direitos, isso é bom para essas, né, para as multinacionais, para as transnacionais, né, também, mas ele também sabe que permanecer num determinado território, onde você tem uma população doente, onde você tem uma população com uma alta taxa de desemprego, isso também não é bom para os negócios, né? Que é o que, novamente, os autores do livro da Economia Desumana, eles mostram. Por isso que mesmo o mais liberal dos neoliberais, né, se ele for um gestor, um governante inteligente, ele vai investir. Né? Ele vai investir na saúde da sua população, por exemplo, ele vai investir, né, para que, por exemplo, nós tenhamos vacina, para que nós tenhamos emprego, porque pessoas doentes não gera riqueza para um país, não gera uma economia potente. Então, eu acho que, né, a Ford, ela é uma empresa, né, de um capital inteligente, que ela foi atrás de onde ela vai ter retorno, e não apenas, porque ela sabe que também ultraexplorar, né, por mais que você tenha o excedente de mão de obra naquele local, né, você tem ali sub-humanos, né, pessoas que não vão ser capazes também de sustentar. Então, eu acho que realmente nós somos hoje párias, né, eu acho que é uma palavra muito ruim, mas muito feliz, muito adequada para o nosso momento, infelizmente. Né. Bom, nós estamos chegando aqui nos últimos momentos, né, do nosso encontro de hoje. Dizer que, por mais que, às vezes, a gente tenha, né, desesperanças, dificuldades em vislumbrar esse horizonte, né, é por isso que nós estamos aqui, numa sexta-feira à tarde, né, no meio de uma pandemia, de realmente, volto a dizer, de me encher o coração, ver esses alunos aqui de diferentes cursos, dispostos a ouvir, dispostos a estudar, dispostos a abrir o seu horizonte, seja no campo do direito, da medicina, da psicologia, do serviço social, né? Porque essa é uma forma
né, de nós resistirmos, né, e propagarmos, né, essa resistência, a resistência do conhecimento, né, que, como eu disse no início, é tão cara, mas ela é tão preciosa. Não é à toa, né, que nos governos ditatoriais, nos governos autoritários, uma das primeiras medidas é queimar livros, é fechar bibliotecas, é fechar universidades, é tentar calar, né, pensadores, escritores, né, professores. Então, nós somos todos aqui trabalhadores, né? Estudantes são categorias de trabalhadores, né? Que serão futuramente aí dentro da sua categoria profissional. Então, dizer que nós estaremos aqui, né? Enquanto pudermos. O projeto, ele volta no mês que vem, com mais um grupo de estudo, né? Para quem se interessar, nós temos aí nas mídias sociais, onde nós postamos, né, temas de interesse, né, reportagens de outros canais parceiros, que nós entendemos que também são grandes produtores e divulgadores de conhecimento científico. Estamos aí iniciando o nosso canal YouTube, né, como diz o Christian Duque, né, que eu gosto muito, gosto quando ele fala do seu canal YouTube, e lá a gente tem gravado alguns dos nossos encontros, esse também ficará gravado. Então, quem se interessar, divulgue, e em breve nós teremos aí a divulgação de mais um do nosso grupo de estudo, né? Sugiram também, se quiserem dar sugestões sobre temas que considerem relevantes, para que a gente possa estar discutindo aqui, né? E vamos nos cuidando, vamos nos aglomerando virtualmente, né? Enquanto a gente não puder ir presencialmente, para garantirmos o nosso coletivo, né? Isso aqui é fazer coletividade. É uma nova forma de coletivo, né? Nós estamos aprendendo a fazer isso, nós temos que usar a nosso favor. E agradecer, né, fortemente a Adriana pela sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né, trocando, né, nos ensinando e trocando aqui experiências para que a gente possa entender mais aí a língua, né, do jurídico, e para que a gente não tenha medo, né, mas que a gente queira se aproximar dele e dizer, né, não, nós queremos entender. Então, muito obrigada, Adriana, obrigada a todos e a todas que estiveram presentes aqui com a gente aí nessas 2 horas. Eu que agradeço o convite e quero parabenizar por esse grupo, né, dar um pouco de esperança para a gente, nesse momento que a gente está tendo que resistir, né, então queria parabenizar todos vocês, integrantes, né, desse grupo, dessa interdisciplinariedade, e fiquei muito feliz de conhecê-los, foi um prazer. Então, a todos e todas, uma ótima tarde, vamos continuar nos cuidando, vamos continuar nos isolando, né, com os nossos familiares, nos protegendo quando precisar sair, né, e ficarmos atentos aí aos canais que a gente possa também estar reivindicando, né, pelas melhorias do nosso sistema de saúde, principalmente o nosso sistema público de saúde, que é o grande garantidor, né, de idade, né, para toda brasileira, nós tenhamos vacina. Larissa, mais uma vez, obrigada pela sua gestão de tema, por todos os outros alunos que estão ajudando aqui a fazer esse grupo acontecer. Então, uma boa tarde para todos, todas. Até a próxima. Boa tarde. Eu que agradeço, Andreia.